Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo nós iremos resolver questões sobre diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos. Mas antes, gostaria de te fazer um pedido. Se inscreva no canal, acione ao sininho para que você possa receber notificações de vídeos como esse. Sem mais delongas, tela. Vamos então aí para as diretrizes curriculares para a EJA, resolvendo questões. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com o parecer 11 de 2000 sobre a educação de jovens e adultos, julgue o item abaixo. Deve-se considerá-la apenas como um processo inicial de alfabetização. Aqui nós temos um reducionismo sobre a educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos passa pela alfabetização, ok, mas não para aí. Você tem um processo de letramento e também do desenvolvimento de várias outras habilidades. Inclusive você tem aí o ensino fundamental e o ensino médio sendo representados aí dentro da educação de jovens e adultos. Portanto, questão errada. Próxima questão diz o seguinte: de acordo com o parecer 11 de 2000 sobre EJA, julgue o item abaixo. Busca apenas formar novos leitores de livros em múltiplas linguagens visuais. Aqui também se reduz em leitores e desenvolvimento de linguagens visuais, de múltiplas linguagens visuais. Como eu já falei, você tem a questão, sim, de formação de novos leitores, da possibilidade de se instrumentalizar esses estudantes para que eles possam utilizar várias linguagens visuais, mas não para por aí. Você tem, por exemplo, a possibilidade de oferecer a estes estudantes a educação técnica profissional e também a possibilidade de continuidade aos seus estudos. Portanto, questão também errada porque reduziu muito a questão aí do que se pode fazer com a educação de jovens e adultos. Vamos lá? Gabarito errado. Próxima questão diz o seguinte: no parecer 11 de 2000, dirige-se aos sistemas de ensino e seus respectivos estabelecimentos que tenham como objetivo o fornecimento de certificados de conclusão de etapa de educação básica ao público da educação de jovens e adultos e recomenda a aprovação de diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. Nesse parecer, encontramos 3 funções atribuídas à EJA. São elas: sempre quando se fala de funções, a gente vai para os verbos-chave da EJA, que é qualificar, reparar e equalizar. Ok? Então vamos lá. Permanente não, função qualificadora ok, reparadora ok, equalizadora ok. Gabarito, letra B. Próxima questão diz o seguinte: no Brasil, o analfabetismo e a baixa escolarização da população jovem e adulta ainda apresentam-se como causas e consequências das desigualdades sociais construídas historicamente, que violentam diariamente uma parcela da população ao negar a garantia do direito à educação. Diante desse quadro, o parecer 11 de 2000 estabelece as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos para o ensino fundamental e médio e cita 3 funções desta modalidade da educação básica. Assinale a opção que indica corretamente tais funções. Questão 3 e questão 4 falando do mesmo ponto, bancas aí que vão falando a respeito dessa questão. Então, dica de prova: estude funções, porque funções caem em prova. Observou aí que funções é muito cobrado, um dos pontos mais cobrados aí de educação de jovens e adultos. Então, vem comigo, vamos aí explorar essas funções mais uma vez, pessoal. Não, para não esquecer, ó: qualificar, reparar e equalizar. Ou seja,
aquelas mesmas da questão anterior. Então vamos lá, reparadora, equalizadora e qualificadora, gabarito, letra D. Próxima questão diz o seguinte: de acordo com as DCNs para a educação de jovens e adultos, a oferta dessa modalidade na educação básica está pautada nos princípios. Cuidado, pessoal, funções e princípios. Princípios. São o que, professor? São diferentes, tá? Cuidado aí para você não confundir. E quais são os princípios, professor? Os princípios são equidade, diferença e proporcionalidade, ok? São essas aí os princípios. Então vamos ver aqui, gabarito, letra D, equidade, diferença e proporcionalidade. Próxima questão diz o seguinte: de acordo com o parecer 11 de 2000 sobre educação de jovens e adultos, julgue o item abaixo. Sua função reparadora fornece cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais. Essa função é a forma pela qual se distribuem os bens sociais de modo a garantir uma redistribuição e alocação em vista de mais igualdade, consideradas as situações específicas. Pessoal, falou de igualdade, não pode ser reparadora. Vai ser o que então, professor? Equidade, ok? Equidade. Então, questão errada. Próxima questão vai falar o seguinte: julgue o próximo item com base nas DCNs para o ensino médio e com base nas DCNs para EJA. Por divergir do sistema de educação brasileiro, os estudos de EJA realizados em instituições estrangeiras não poderão ser aproveitados junto às instituições nacionais. Pessoal, quando eu olho lá para as DCNs para EJA, lá no seu artigo 12, nós temos falando que, na verdade, sim, poderão ser aproveitados, ok? Onde está escrito isso, professor? Resolução 5 de 2000, ok? Então, gabarito aí errado. Próxima questão diz o seguinte, minha gente: de acordo com o parecer 11 de 2000 sobre educação de jovens e adultos, julgue o item abaixo. A função equalizadora, aquela da igualdade, vocês lembram, se articula com um pleito postulado por inúmeras pessoas que não tiveram uma adequada correlação idade-ano escolar em seu itinerário educacional e nem a possibilidade do prosseguimento dos estudos. Pessoal, quando a pessoa não teve possibilidade do prosseguimento dos estudos, você tem que reparar. Então, a função não pode ser equalizadora. Ela deve ser reparadora. Ok? Aqui está falando de reparar. Gabarito errado. Ok? Próxima questão diz o seguinte: no que se refere a EJA, julgue o item subsecutivo. Em detrimento do acesso à cultura regional, as diretrizes curriculares nacionais para a EJA estabelecem a formação técnica como finalidade e objetivo exclusivos dessa modalidade de educação. Em detrimento do acesso à cultura, nunca, e a questão da formação técnica não é uma questão exclusiva, tá certo?
Então, quando você olha essas questões como detrimento, exclusividade, único, você fica aí muito esperto que provavelmente essa questão estará errada. Nunca há uma atividade ou alguma questão que seja anexa à educação de jovens e adultos que vá contribuir para o afastamento dos estudos ou acesso à cultura, principalmente, pessoal, a regional, que precisa ser respeitadas. E também a formação técnica não é uma questão exclusiva aí da educação de jovens e adultos. Você tem, por exemplo, o prosseguimento aos estudos. Essa pessoa pode também acessar a educação superior, tá certo? Por isso, questão errada. Próxima questão diz o seguinte: de acordo com o parecer 11 de 2000 sobre educação de jovens e adultos, julgue o item abaixo. Necessita ser pensada como um modelo pedagógico próprio, e aí modelo pedagógico próprio, nós vamos pensar em andragogia, a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos. Então você não pode pensar, por exemplo, a alfabetização de crianças igual à alfabetização de adultos. Precisa-se ter técnicas, metodologias próprias para a educação de jovens e adultos. Aí entra a andragogia. Por isso essa questão aqui está certa, ok? Próxima questão diz o seguinte: a respeito da educação de jovens e adultos, julgue o item a seguir. A duração dos cursos de EJA referentes aos anos iniciais do ensino fundamental é estabelecida de acordo com os critérios de cada sistema de ensino. Então você tem aí a educação de jovens e adultos no primeiro segmento, ali nos anos iniciais, que nós chamamos aí de primeiro segmento. Quem vai decidir os cursos de formação, a duração dos cursos, será os próprios sistemas de ensino. Então você tem aqui uma questão correta, porque está afirmando justamente o que está escrito lá nas DCNs. Vem comigo, pessoal. Você tem aí o parecer 3. O parecer 3. Desculpa, pessoal, parecer não, resolução, tá? A resolução 3 de 2010, onde lá no seu artigo 4º, no seu inciso 1º, vem dizendo que anos iniciais, quem decide é o sistemas de ensino, ok? Então você tem aí o documento e onde está escrito, pessoal. Por isso, gabarito correto. Próxima questão diz o seguinte: julgue o próximo item com base nas DCNs para EJA. Cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura e a duração dos cursos de EJA, respeitando as DCNs nacionais, a identidade dessa modalidade de educação e o regime de colaboração entre entes federativos. Pessoal, isso está descrito justamente lá na resolução 3 de 2010, no seu artigo 6º, ok? É assim que está descrito lá, por isso, gabarito correto. Próxima questão diz o seguinte, minha gente: no que se refere às DCNs para a educação de jovens e adultos e o currículo em movimento, julgue o item a seguir. As aprendizagens e os alunos de EJA devem basear-se no currículo padronizado, de modo a garantir um processo homogêneo de escolarização. Apesar de ser uma questão regionalizada, essa questão aqui vale para outras regiões também, porque está tocando em um aspecto muito importante no que se refere a como esse currículo deve ser desenvolvido. Independentemente da região, ele não pode ser baseado numa padronização e muito menos homogêneo, pessoal. O que deve acontecer é um currículo múltiplo, que tem aí essa questão multicultural sendo colocada ali, ou seja, deve ser dentro de uma perspectiva pós-crítica, e também não pode ser homogêneo porque a educação de jovens e adultos, como qualquer outra modalidade de educação, é heterogênea. Então, por isso, gabarito
errado. Pode colocar aí gabarito errado. Questão 14 diz o seguinte: no que se refere às DCNs para educação de jovens e adultos e o currículo em movimento, julgue o item a seguir. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, a promoção da formação técnica constitui o principal objetivo da EJA. Pessoal, cuidado com essas questões, como eu já falei para vocês, porque a formação técnica é um dos objetivos, mas não apenas o objetivo. Você tem também a continuação dos estudos, ok? Então, vamos ficar esperto aí, para a gente não cair em questões como essa. Questão errada, pode colocar aí, questão errada, de acordo aí com tudo aquilo que nós já estudamos a respeito de educação de jovens e adultos, porque oferece sim a possibilidade do acesso à formação técnica profissional, mas também a continuidade dos estudos. Tá ok, pessoal? Então, quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.